Olá. Sabe, existe uma lição do filósofo Sêneca aqui? Bem, ela não foi feita para tempos de conforto. Pelo contrário, é para aqueles momentos em que o chão parece simplesmente sumir sobre os nossos pés, sabe? Quando tudo aquilo que a gente achava que era sólido se revela, na verdade, muito frágil. Hoje, nós vamos explorar exatamente isso, um manual estoico para construir uma fortaleza interna que absolutamente nada, nem ninguém, consegue derrubar. Vamos direto ao ponto sem rodeios. Respira fundo e imagina essa cena por um instante. E se, da noite para o dia, tudo que foi construído, tudo aquilo que define a vida de alguém hoje, simplesmente desaparecesse? É uma pergunta que causa um desconforto, eu sei, mas ela é o ponto de partida essencial para a nossa análise de hoje. E olha, isso aqui não é uma fantasia distante, não. Pensa só na velocidade, na impessoalidade das perdas no mundo de hoje. Uma carreira de décadas pode ser encerrada por uma única linha de código. Uma reputação construída com todo o cuidado, demolida em poucas horas por uma tempestade online. A fragilidade não é uma hipótese, é uma condição do nosso tempo. Para a gente conseguir navegar por essa fragilidade toda, nosso roteiro vai ser uma jornada em 6 passos. Primeiro a gente vai encarar de frente o choque da perda, depois vamos entender a regra da fortuna, que é uma ideia bem radical. A partir daí a gente começa a parte prática, construindo a cidadela interior. Vamos ver como usar a crise como um treinamento na tempestade, antes de fazer a pergunta: quem somos nós sem a máscara? E por fim, vamos descobrir qual é o nosso verdadeiro e inabalável tesouro do náufrago. Então, vamos mergulhar nisso. O choque da perda. Esse sentimento é universal. É aquele medo de que as estruturas que sustentam a nossa vida, o emprego, o status, os bens, possam simplesmente desmoronar. É o medo do vazio, de olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que sobrou depois de tudo. E é exatamente por isso que Sêneca é tão relevante até hoje. Ele mesmo enfrentou exílio, enfrentou acusações falsas e, no fim, até uma ordem de suicídio do imperador Nero. A filosofia dele não é uma teoria acadêmica, sabe? É um manual de primeiros socorros forjado na própria dor, escrito para quem se encontra no meio dos destroços da própria vida, procurando um jeito de se reerguer. Certo, então se o chão pode desaparecer a qualquer momento, como é que a filosofia nos ajuda? Bom, Sêneca oferece uma ferramenta muito poderosa, a regra da fortuna. E se prepara porque este conceito vira nossa perspectiva de cabeça para baixo. Ele chama de uso capião invertido. Esse conceito redefine completamente a nossa relação com tudo. Normalmente, uso capião, no direito, significa adquirir a propriedade de algo pelo uso contínuo. Sêneca inverte essa lógica. Ele diz que a fortuna, o destino, nos permite usar as coisas, um cargo, dinheiro, prestígio, mas ela nunca nos transfere a propriedade de verdade. Ela sempre mantém o direito de pegar tudo de volta a qualquer hora e sem aviso prévio. Essa tabela aqui mostra exatamente a origem da nossa dor. O sofrimento não vem da perda em si, mas da confusão entre essas duas colunas, uso e propriedade. A gente confunde o que é temporário e emprestado com algo que acreditamos que é nosso para sempre. Basicamente, a gente cria raízes em solo que é alugado. Para um estoico, aceitar que tudo é um empréstimo é o primeiro passo. É a ilusão de posse que nos quebra quando a conta chega. Tá, então se tudo que é externo é um empréstimo, onde é que está a segurança? Isso nos leva para a parte mais prática da nossa análise, a construção da cidadela interior. Se não podemos ser donos das coisas, precisamos ser donos de nós mesmos. A ideia é criar uma fortaleza interna que nenhum evento externo consiga invadir. Pensa na própria identidade como se fosse uma cidadela. Lá no pátio externo, que é vulnerável a ataques, estão as coisas que a fortuna pode levar embora. O título no trabalho, o carro na garagem, os seguidores nas redes sociais, mas no centro, na torre, está aquilo que é verdadeiramente nosso. A capacidade de julgar com clareza, o caráter, a integridade. A reconstrução emocional começa quando a gente para de defender o pátio e passa a fortificar a torre. O ponto central é este aqui. Pensa de novo naquela figura pública que é cancelada. Ela perde o que a gente pode chamar de ouro. Seguidores, prestígio, contratos. Se essa pessoa desmorona completamente, é porque não havia nada dentro da cidadela além desse ouro externo. Mas se a clareza mental, a ética e a resiliência permanecem, a fortaleza continua de pé. O caráter é o único ativo que o destino não pode confiscar. Isso nos leva a uma ideia que parece até estranha no começo. E se a crise não for apenas algo a ser suportado, mas uma oportunidade?
Essa é a essência da próxima sessão, treinando na tempestade. A gente vai ver a adversidade não como um castigo, mas como um campo de treinamento que é essencial e inevitável. Sêneca diz, e presta atenção nisso, sem um adversário, a virtude murcha. A força de caráter não é algo que a gente simplesmente tem, ela precisa ser forjada no fogo. A crise, então, não é um acidente infeliz, é o teste final que valida se a nossa força é real ou só uma teoria confortável. Sem o teste, a virtude é só uma boa intenção. Vamos analisar esse processo. Em um mar calmo, qualquer um pode parecer um bom marinheiro, certo? É na tempestade que a competência de verdade aparece. A perda de status funciona do mesmo jeito. Ela testa a solidez das nossas convicções. E talvez o mais importante, ela funciona como um filtro da realidade. Os amigos do cargo somem e só ficam os amigos da pessoa. Essa limpeza, por mais dolorosa que seja, é muito valiosa. A crise não nos quebra, ela nos mostra do que somos feitos. Depois que a tempestade passa, naquele silêncio, veio um monólogo interno, as objeções, as dúvidas. Vamos agora confrontar essas vozes de frente. Quem é a pessoa que sobra quando os adereços de poder são removidos? Esse aqui talvez seja o grito mais comum e mais humano de todos, o sentimento de injustiça. Eu trabalhei tanto, eu mereci aquilo, não é justo que tenham tirado de mim. É uma reação supernatural, mas para os estoicos é uma armadilha. A resposta estoica é dura, tá? Mas ela também é libertadora. O destino não assina contratos de justiça com a gente. Ele dá e tira sem critério. Reclamar disso é tão inútil quanto se queixar que o inverno é frio. O jogo não é mudar o evento. O único poder real está em controlar nossa reação a ele. A pergunta a se fazer não é o que eu perdi, mas sim o que restou. Se a dignidade permaneceu, o essencial está intacto. E isso nos leva à metáfora da máscara. O cargo de diretor, gerente, especialista, tudo isso são máscaras que usamos. Se a máscara cai, o ator por trás dela continua existindo. A identidade verdadeira não é o papel que fui desempenhado, mas a capacidade de escolher um novo papel, de julgar a situação com clareza e de ter a coragem de recomeçar do zero. Chegamos então à nossa conclusão. Sêneca nos propõe um teste final, um exercício mental para a gente determinar o que é verdadeiramente valioso. É a medida definitiva de riqueza, uma que ignora completamente saldos bancários e títulos sociais. Vamos fazer este exercício final. Imagina um naufrágio existencial. Todas as posses, o status, os contatos, tudo se foi com o navio. Restou apenas a pessoa na areia, com o mar à frente. Nesse estado de perda absoluta, o que realmente ainda se tem? O que sobrou? A resposta é o seu verdadeiro tesouro. O que sobrevive ao naufrágio não é um cartão de visitas ou um carro de luxo. É a inteligência para avaliar a situação, a disciplina para não se desesperar, a coragem para buscar uma saída, a paz interior para manter a calma, a resiliência para se adaptar e, acima de tudo, o caráter. Essa é a única riqueza que não pode ser confiscada. Portanto, o convite de Sêneca é, na verdade, um conselho estratégico de sobrevivência para os nossos tempos tão incertos. Não invista a todo ser em uma identidade social que pode ser desfeita da noite para o dia. Invista no eu interior. Cultive o conhecimento que ninguém pode apagar, a integridade que nenhuma oferta pode comprar e a resiliência que nenhum golpe pode quebrar. E assim, a gente termina com a pergunta que realmente importa. O que o destino, a fortuna, a vida, o que eles realmente não podem tirar de alguém? Se, depois da tempestade, a capacidade de pensar, de agir com virtude e de manter a própria dignidade continuam intactas, então absolutamente tudo o que é necessário para uma vida plena foi preservado. Nós esperamos que essa reflexão tenha sido valiosa. Qual a opinião de vocês sobre essa filosofia? É possível aplicar isso hoje? Deixem suas visões aqui nos comentários. Se essa análise foi útil de alguma forma, considerem se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem.